Aleluia, glória a Deus. Louvamos o nosso Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Saibam, amados, de uma coisa muito importante. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa muito importante. Não foi um erro técnico termos visto 2 vezes os milagres. Amém? Deus o quis assim. Porque talvez alguém que nos acompanham pelas mídias precisava ver. Então nós louvamos a Deus. Não é toda a igreja que contempla milagres do Senhor toda semana. E hoje nós fomos abençoados de ver o da semana passada e o desta semana. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, eu louvo a Deus porque nós temos ali um relógio no final, glória a Deus, e assim podemos estar, glória a Deus. Amados, é muito lindo como o Senhor prepara tudo. Hoje o culto começou de uma forma maravilhosa. Hoje a nossa Bispa Cidinha nos levou a um texto tão tremendo, que fala daqueles que têm o nome guardados lá no registro do céu. Quantas vezes na casa da nossa arcebispa nós cantamos texto e nos regozijávamos de que o nosso nome estivesse naquele livro. Era algo muito lindo, muito assim, que nós saíamos dali andando nas nuvens, nem caminhávamos, voávamos. Da alegria, do prazer de ter o nosso nome escrito, sermos cidadãos daquela cidade. E aí o nosso arcebispo Conrado completa. E ele diz lá em Apocalipse 22, que ele fala do rio. Fala do rio, da água da vida, aquele lugar, os que vão estar ali, os que vão morar. E esse texto na minha Bíblia, ele é todo desenhado. Parece uma coisinha de criança. Lá onde está escrito rio, eu desenhei um rio. Lá onde está escrito que vereis a face dele, do amado, eu coloquei uma seta escrito eu desejo. E assim eu fui trabalhando nesse texto. Mas eu louvo a Deus, amados, porque era o Senhor já preparando. Porque hoje o nosso tema será os herdeiros do reino. Aleluia! O Senhor Jesus já estava preparando tudo. E eu confesso que aquele momento de adoração, se o Senhor decidisse terminar o culto, no momento em que o bispo Conrado nos levou a adorarmos ali junto em Apocalipse, eu já estaria muito feliz, porque fui tremendamente edificada pelo Senhor. Mas o Senhor quer um pouquinho mais. Nós temos ainda aqui um pouco para desfrutarmos da presença do Senhor, nos enchermos dele, porque como foi dito aqui pelos nossos líderes, nós temos um motivo para vir neste lugar. Nós temos uma razão. Quando eu fui buscar a nossa irmã Ione na casa dela, ela estava um pouco preocupada porque a neta ia passar para buscá-la. Mas como a neta não avisou exatamente se vinha ou não vinha, ela disse, não vou ficar esperando, eu vou para a igreja. Glória a Deus! Todos nós temos um motivo para estarmos aqui. É por causa dele. E os herdeiros do reino, diga, vou fazer igual o nosso arcebispo Conrado, repita, eu sou herdeira do reino, eu sou herdeiro. Aleluia, aleluia. Os herdeiros do reino, eles têm uma característica muito especial. E nós vimos lá, amados, em Mateus 25, que há um grupo que não herdou o reino de Deus. Houve um grupo no meio das virgens representadas ali, conforme o Senhor falou, que elas não conseguiram herdar o reino. Mas nós estamos hoje aqui e essa oportunidade nos foi dada de herdar o reino do céu, de ter o nome escrito no livro da vida. Eu me lembro que o meu pai, quando foi registrar no cartório todos os seus 12 filhos, ele decidiu que todos teriam Ribeiro, só o sobrenome dele. E a minha mãe é Souza, mas ninguém saiu com Souza.
Todo mundo só saiu com o Ribeiro. Ele foi, minha mãe, como a bispa Cidinha falou, estava se recuperando do parto e ele estava no cartório colocando só Ribeiro. Todos nós somos Ribeiro. Só Ribeiro. Quando eu fui tirar a minha nacionalidade espanhola, a Espanha disse, não, aqui você tem que ter o sobrenome da sua mãe. Então, na Espanha, eu sou Ribeiro Souza. Então, amados, lá no céu, o seu nome não será curtinho, ele será completo, amém? Porque o Senhor te chamou, pagou um alto preço, o preço do seu penoso trabalho, para que você possa ser herdeiro e entre lá com o seu nome completo. Mas esse nome será novo, amém? Um novo nome nos será dado naquele lugar. E não vai faltar sobrenome de ninguém. Será o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dado por Ele e colocado ali. O seu nome estará naquele lugar. Por isso hoje é o dia de batalhar para permanecer o seu nome, Maria, escrito no livro da vida. É hora de batalhar, temos que vigiar, temos que buscar, temos que estar atentos, temos que lutar. E essa luta, arcebispo, é individual. O marido não pode fazer pela mulher, a mulher não pode fazer pelo marido, mas os dois podem se ajudar e dizer, esposo, vamos preservar o nosso nome no livro da vida? Amém, amados? Então, hoje nós vamos ver um texto como herdeiros do reino. Nós vamos ver um texto muito importante, que é esse texto que vai marcar essa caminhada, é esse texto que vai marcar as características, é esse texto que vai apontar ao caminho. Atenção, os herdeiros andam por ele. Mateus capítulo 5. Eu vou pedir ao nosso amado pastor Fernando, que projete Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 12 de momento. Amém, amados? E nós vamos ler esse texto, ele é maravilhoso. Prestem atenção. Esse capítulo 5, esses 16 versículos que nós vamos ler, serão suficientes para te orientar a ser um herdeiro do reino de Deus, a estar definitivamente longe, afastado do pecado, puro na presença de Deus e felizes eternamente com Ele. Porque aqui, quando nós contemplarmos o rosto dele, eu não vou aguentar. João desmaiou, João se jogou no chão. Nós vamos ser os mais felizes de poder olhar o rosto do nosso rei e lembrarmos do preço da cruz que ele nos levou até a entrada celestial. Observem o caminho. Cada versículo que nós vamos ler, eu gostaria que você ficasse pensando em você. Senhor, eu tenho essas características do cidadão da pátria celestial? Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, ele estava falando com quem? Com os seus discípulos. Seguinte, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa da obediência a Deus, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, diz o Senhor. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui está o caminho. Este é o caminho. Este é o caminho, amados, dos que vão herdar o reino dos céus. Essas bem-aventuranças, essa bem-aventurado significa feliz, significa completo, totalmente cheio da alegria do Senhor, realizado na presença do Senhor. Quem são estes? Estes somos nós. Mas observem uma coisa, essas características apresentadas, e a primeira dela, por favor, Pastor Fernando, coloque o versículo 1, deixe ele aí. No primeiro, versículo 1, os pobres de espírito. Esses são aqueles que reconhecem a sua própria condição. Vamos olhar para dentro de nós, amados. Vamos buscar isso. Aqueles que reconhecem a sua própria condição de necessitado de Deus. Sem orgulho, sem arrogância. Pessoas que reconhecem que são pecadores, que necessitam do perdão de Deus. É uma humildade que ela não é externa para agradar ninguém. Ela é real, ela é verdadeira. Você estando acompanhado ou você estando sozinho, você olha para dentro de você e diz assim: pobre de mim, pecador. Não foi o que o apóstolo disse? Pobre de mim, pecador. Os humildes são aqueles que entendem a dependência do Senhor. E eu vou dizer uma coisa muito importante. O profeta do Senhor também, ele foi o primeiro a falar isso. Todas essas características só existem em um. Nele, no nosso Senhor Jesus. Ele é a humildade, Ele é a misericórdia, Ele é a mansidão. Ele é cada uma dessas características. Por isso que este é o caminho para herdar o reino dos céus. Porque é Ele, está nele, está contido nele. E o Senhor pede de você e o Senhor pede de mim. É como se o Senhor nos mostrasse a cidade celestial e pedisse que contemplássemos aquela cidade, e de repente ele diz: agora vejam, este é o caminho, e ele é o caminho. Quem foi mais humilde que o Senhor? Alguém conhece algum personagem aqui? Por mais que o mundo tenha os seus personagens, mas ele desceu da sua glória, ele desceu do seu reino e se humilhou para te salvar e para me salvar quando você nem pediu que ele o fizesse. Você nem foi atrás dele para ele te salvar. Ele tomou a decisão de se humilhar. Morte de cruz, uma morte totalmente desprezada. Naquele lugar, por amor a nós, por amor a você. Ele é a própria humildade. Então, jogue fora o orgulho. Jogue fora a arrogância. Esse não é o caminho do Cordeiro. O caminho do Cordeiro são aqueles que se humilham. Aqueles que reconhecem que estão errados. Aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Versículo 2. Aqui está escrito, nós já vimos, os que choram. Os que choram. Aqueles que se derramam na presença do Senhor, que não suportam ver o pecado, que não suportam ver a maldade que está acontecendo no mundo, que não é indiferente com relação a tudo que está acontecendo. Aqueles que vão na presença do Senhor e planteiam, e se derramam e dizem: Pai, eu não aguento mais. Quando foi que o Senhor mandou resgatar o povo do Egito? Quando eles choravam, quando eles gritavam: Senhor, socorre-nos, eu não aguento mais aqui.
Eu não aguento mais essa escravidão. Esse é o caminho do Cordeiro. É quando você chora na presença do Senhor. É quando você chora pelo seu próprio pecado. É quando nós choramos pela nossa própria condição. É quando nós não nos conformamos com a maldade. É por aí que você tem que entrar. Essa é a porta do caminho dos que vão entrar no reino dos céus. Seguimos, amados, os mansos. Os mansos são aqueles que fogem de todo tipo de violência, tanto no seu interior, nas suas palavras, na sua forma, mas principalmente porque querem agradar ao Senhor. Muitas vezes dá vontade de dar uma resposta áspera para algumas pessoas, mas você se cala por amor ao seu Senhor, porque você é um herdeiro do reino, porque você é um cidadão da pátria celestial, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Há uma mansidão inerente dentro de cada um dos que vão herdar o reino, porque o dono do reino, o próprio rei que governa lá, ele é manso e humilde de coração. Ele sofreu naquela cruz, ele padeceu antes mesmo dele nascer. Isaías já tinha dado todo o relato de como seria. Herodes o enfrentou, cuspiram na cara dele e maltrataram, colocaram aquela coroa de espinhos que nós não temos nem ideia da dor que ele sentiu. E, no entanto, ele calado estava, ele calado permaneceu por amor a Deus e para cumprir a vontade do Senhor. Os mansos, eles são naturalmente mansos. Eles dependem do Senhor para ter esse controle, essa forma de ser que busca o Senhor, que antes de agradar a sua carne, eles agradam ao Senhor. Essa é uma característica de Cristo. Ser manso, ser humilde, estar diante do Pai. Amados, esse é o caminho. Eu quero que vocês entendam que esse é o caminho. Nós não podemos saltar essa etapa de Mateus capítulo 5 e somente ir lá para Mateus 25, quando nos referimos às que têm o azeite, que nós vamos chegar lá, ou as que não aproveitaram o azeite que foi dado na mesma proporção para todas. Diz aqui, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, alimentados, saciados. O que é a justiça? Se não é o fazer a vontade de Deus, é a própria obediência ao nosso Senhor. Tem fome, tem desejo, tem sede de agradar a Deus, de obedecê-lo, de se santificá-lo. Deus precisa ver dentro de nós esse desejo ardente de cumprir na nossa vida, pelo fruto do Espírito Santo, toda essa obediência ao nosso Deus. Este é o caminho. Estamos tendo sede pela justiça de Deus, estamos tendo sede e fome, vontade de orar. Eu peço muito isso a Deus. Eu peço muito isso a Deus. Às vezes eu chego na casa da Janete para a nossa reunião de toda terça-feira e ela já está na mesa, com um monte de Bíblia aberta, o inário preparado. E às vezes ela diz que naquela madrugada ela orou, Deus levantou ela para orar. Sede da vontade de Deus. Fome de aprender a palavra de Deus. Esse é o caminho dos que vão herdar o reino de Deus. E é através desse espelho que nós temos que olhar para dentro de nós. Esse desejo ardente em crescer ou conhecer a Deus e deixar que a palavra entre dentro de você e obedecer. Não é só ler a Bíblia, não, amados. É praticá-la, é vivê-la no nosso dia a dia. Quando eu estava pedindo para o Senhor, desde o começo da semana, uma palavra para trazer para os irmãos hoje. E eu não sabia o que o Senhor ia me dar, mas eu disse, Senhor, tudo que eu desejo na minha vida
é ter esse arrependimento constante dentro de mim e ser uma pessoa santa. E cada vez que eu pedia a palavra, eu falava isso para o Senhor. Eu falava isso e de repente o Senhor me levou lá em Mateus capítulo 5 e me mostrou o caminho para ter isso. Essa vida santa que entra no reino de Deus, ela passa por esse processo. E cada detalhe desse processo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Misericordiosos, versículo 7. Quem são os misericordiosos? Será que nós somos misericordiosos? Mas Ele foi. Ele foi completamente. Pastor Neto, você merecia entrar no reino do céu? Irmã Cris, evangelista Cris, você merecia entrar no reino dos céus? Não, eu não merecia. Foi pura misericórdia dele. Ele é o exemplo máximo da misericórdia, da tolerância, da paciência, da longanimidade. Ele usou de tudo isso que ele é para te salvar e para me salvar. Aí ele diz, Mariene, está vendo o caminho? O caminho se chama misericórdia. Entre por esse caminho, Mariene, que você será uma cidadã da cidade celestial, que a bispa Cidinha, sem saber de nada, falou desde o começo aqui. E o nosso arcebispo Conrado concluiu em Apocalipse capítulo 22. Que tremendo, que Deus maravilhoso, é a presença do Senhor, o caráter de Cristo sendo exposto no caminho que nós temos que andar. E se não é Ele o próprio caminho, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ele é o caminho, anda por Ele, Cris, anda por Ele, Márcia, entra nesse caminho, se alimente dEle, seja como Ele, seja mansa, seja humilde, misericordioso, chore todos os dias pelos seus pecados e os pecados da tua casa, da tua nação. Aí vem o versículo 8, que nós temos Hebreus capítulo 12 como referência, os limpos de coração. Ah, se não é Ele. Se não é Ele aqui, vocês não conseguem ver o nome dele escrito aqui, Jesus? Eu consigo ver na minha Bíblia, Jesus, o limpo de coração, o puro, o que não tem pecado. Ele diz, quer entrar no meu reino? Quer entrar no meu reino, Ellen? Limpo de coração. Limpo de coração. É Ele é esse Senhor maravilhoso, que Ele é o caminho, é Ele quem te chama, é Ele quem te conduz, é Ele quem te ministra, é Ele quem limpa o teu coração e é Ele quem te leva para o reino dEle. Isso tudo é muito sério, como diz o profeta do Senhor. Tudo muito sério, não é uma brincadeira. Ele é o puro. Ele é aquele que não teve pecado. Nós temos, mas ele não teve. Por isso ele é o modelo, por isso ele é o exemplo. Vamos dar um aplauso para ele, amém? Ele é o modelo. Ele é o modelo. Ele é o exemplo. Ele é o Senhor. Ele é essa pureza que ele diz, olha, você quer um exemplo de pureza? Olhe para mim, seja como eu, me busque, ande por esse caminho. Esse é o caminho que vai deixar você entrar no céu. E você vai entrar pela porta estreita, aquela que é bem estreitinha, mas quando ela se abre, você entra perfeitamente. Glória a Deus, aleluia, Ele é puro. Aleluia. Versículo 10 diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Por causa do quê? Da minha justiça, por haver obedecido a minha justiça, a minha vontade. Porque deles... O 9, os pacificadores, glória a Deus. Perdão, versículo 9. Muito obrigada, meus líderes, que me auxiliam, que me ajudam. O versículo 9...
pacificadores. Está conectado com Hebreus capítulo 14, versículo 12, que nós temos que, 12 e 14, que temos que ter a paz com todos, e depois vem a santificação. Essa paz, amados, não é a paz que o mundo aí fora está proclamando por causa das guerras ou por causa da situação econômica. Não, do mundo, do país, é a paz que só Cristo dá. Pastor Fernando me perguntou dentro do carro, voltando da inauguração do altar de São José do Campo. Foi uma linda inauguração. Ele me perguntou, pastora, como que eu sei que Deus está falando comigo? Como que eu consigo identificar a voz de Deus, a vontade de Deus, em determinadas situações? E a bispa Cidinha falou, eu falei, e no final eu disse, tem uma coisa, amado, tem uma adoração em espanhol que eu vou só citar aqui, ela diz assim, paz, quando se paz, és aquela que o Padre me dá. É aquela que o meu Pai me dá. É uma paz que vem dele, porque ele é o príncipe da paz. Ele é essa paz que sobrepassa tudo, não importa. O mar está agitado, ele está dentro do barquinho dormindo. Os discípulos estão desesperados, mas ele está dormindo. Aí ele todo, Senhor, Senhor, o barco vai afundar. E ele olha assim, ele levanta e diz, acalma o mar e diz, homens de pouca fé, está tudo bem. O mar está agitado, mas dentro de você está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sou a tua paz. Eu te dou essa paz, essa alegria no teu espírito, essa tranquilidade. Não está tendo clientes no negócio? Não se preocupa. Ele é a tua paz, Ele é a tua sustentação, Ele é a tua tranquilidade. É como você poder deitar numa rede e se balangar na rede. Deixa, porque é Ele quem faz esse processo maravilhoso na tua vida. Pacificadores, Ele te chama, Ele te diz, essa paz só eu posso te dar. Você quer a paz? Vem a mim. Vem a mim, porque você vai precisar dela na hora de passar por aquela portinha. Você vai precisar dela. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, amados, aqui é ele de novo. Quem foi que sofreu afronta por causa do pecado da humanidade? Foi ele. Quem foi que foi injuriado? Foi o arcebispo Conrado? Foi ele. Ele é quem é todo passo do capítulo 5. Nunca mais esqueça, Mateus capítulo 5. É esse o caminho que eu tenho que andar para entrar no reino do meu amado Jesus. Amém? Então é ele diz assim, vocês são muito felizes se de repente a pastora Luciana Miura estiver evangelizando alguém e de repente ela foi insultada. Alegre-se, pastora Luciana Miura, bem-vinda ao reino de Deus, aleluia, é isso que ele diz. Cris, nós vamos evangelizar na praça e nós vamos estar ali com muita força em Cristo Jesus, não importa, alguns receberam o seu folheto, outros passaram longe, fizeram cara feia. Alegre-se, Cris, bem-vinda ao reino de Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Alegrai-vos, versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim, já perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, Ele é maravilhoso. A perseguição no caminho daqueles que querem entrar no reino dos céus. Não é um caminho largo, tudo fácil, tudo, como diz aí, lindo e maravilhoso. Há um preço.
E Ele está te chamando a pagar o preço, porque Ele está dizendo que naquela cidade, o teu nome está escrito lá. E Ele já tinha ido preparar um lugar para você. Eu me alegro tanto com esse versículo. Tem hora que eu me lembro e digo, Pai, o Senhor prometeu voltar. E o Senhor vai voltar para me buscar. Como um filho que o pai viajou para longe e disse, filho, o pai vai voltar. O pai vai trabalhar, mas o pai vai voltar. E o filho passa o mês inteirinho esperando o pai voltar. E o pai volta, ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Essa palavra vai acontecer. Amém, amados? Glória a Deus. Exultai e alegrai-vos. Eu vou pedir ao nosso pastor Fernando que projete 1 Pedro. Nosso horário já está quase terminando. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. É ele. Vamos nos alegrar na presença dele. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, ele não dava moeda por moeda. E quando padecia, ele não ameaçava ninguém, mas ele entregava-se àquele que julga justamente. Vamos com o seguinte, esse é o 9, né? 1 Pedro 2, 23. Agora vamos com o mesmo 1 Pedro 2, 19 a 25, que é maravilhoso. Porque é coisa agradável que alguém, quem é esse alguém? Diga eu. Por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável. Seguinte, porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis? Isso é muito agradável diante de Deus. Porque para isto fostes chamados, para ser esbofeteados. Para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aleluia. O qual não cometeu pecado, por isso ele está nessa lista de Mateus capítulo 5. Nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E este é o último, porque éreis como ovelhas desgarradas. Observem como éramos, ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pastor e bispo das nossas almas. Aleluia! Glória a Deus! Então todo o relato de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 ao 12, é o caráter de Cristo. Então, como se chama o caminho para entrar no reino do céu? Porque quando eu pergunto, Maria, aonde você mora? A Maria me diz, eu moro lá em Jandira. E eu pergunto, Maria, como eu faço para ir a Jandira? Qual é o caminho para ir a Jandira? E ela vai e me explica. Mas aqui o Senhor está dizendo, sabe qual é o caminho para chegar no meu reino, na minha casa? Seja pobre de espírito, seja humilde. Por quê? Porque o meu reino só é desses que são humildes. Chorem pelos pecados seus e dos demais, porque vocês, os que choram, encontrarão o descanso, o consolo, a minha bênção. Sejam mansos, como ele foi, quando o injuriava, ele não injuriava, dando o troco. Não, porque somente vão herdar essa terra os que são mansos. Está escrito aqui. Tenham fome e sede de justiça, porque todo aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus diz, você será saciado. Aleluia! E diz,
Sejam misericordiosos, porque quem usa de misericórdia, ele alcança a misericórdia do Senhor, já alcançou. Seja limpo de coração, porque sem isso, sem essa santidade, ninguém verá Deus. Há uma promessa dentro de cada versículo do caminho. Sejam pacificadores, porque só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sofram a perseguição, porque os que sofrem a perseguição, a injúria, por amor ao nome do Senhor, eles são os que vão herdar o reino dos céus. O Senhor mostra o caminho, mostra como consegui-lo e te chama, venham. Entrem pelo caminho, este é o caminho. Amados, e para terminar, rapidamente, quero colocar, por favor, seguimos no Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16, porque agora vem a parte que o Senhor fala conosco, diretamente, Ele já mostrou o caminho, então Ele diz assim, vós, diga eu, sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar essa terra? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade toda edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia das virgens, de Mateus 25. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, em um lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Depois do Senhor apresentar o caminho, Ele te diz, agora venha, aqui está, sabe você, nós, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Se você for humilde, manso, chorar pelos seus pecados e pelo do mundo, desejar a minha justiça, ter fome de fazer a minha vontade, de me obedecer, se você for misericordioso, limpo de coração santo, buscando a paz e sofrendo por amor ao meu nome, você vai brilhar. E todos verão a sua luz. E assim encontrarão o mesmo caminho que você encontrou. O mesmo caminho que você encontrou. Amados, quem é a luz do mundo se não é Cristo? Ele que resplandece. A luz dele bate em nós e ela reflete ao mundo. Não, você não tem luz. Eu não tenho luz. É Ele que manda dele e como... Sabe quando o sol bate em algum ponto de espelho, que o espelho reflete uma luz? Aquela luz não é do espelho, ela vem de fora. A luz de Cristo bate em nós e ela reflete ao mundo, trazendo almas para o Senhor. Então, o Senhor diz, resplandeça a vossa luz, e com esse versículo eu termino. Resplandeça, você que nos acompanha pelas mídias, participa desse culto pelas mídias, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Qual é a sua boa obra? Será que é só dar alimento aos pobres? É ser humilde de coração, é ser manso, misericordioso, desejar ardentemente fazer a vontade de Deus, a justiça. Essa boa obra que você vai mostrar através da luz de Cristo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o sabor que o mundo precisa. Essa é a luz que o mundo precisa. Essa luz e este sal é o próprio caráter do Cordeiro, da cidade santa, aonde nós vamos morar. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito sério. E muito forte, por favor. Não troque tudo isso por um prato
de lentilhas. Não troque por nada nessa vida. Lute e batalhe para ser essa luz, para ser esse sal, fazendo essas boas obras, seguindo esse caminho do Cordeiro. Porque um dia, quando você estiver lá dentro do reino, ninguém mais te tirará de lá. Você será cidadão da pátria celestial. O seu nome está ali. Hoje em dia, o povo muda o nome no cartório e coloca o nome que quer. Tira o nome do pai, o nome da mãe, faz o que quer. Mas lá no reino do nosso amado Senhor, o seu nome nunca será mudado. E Ele vai te olhar e vai te dizer: minha filha, meu filho, nós seremos dele. Seremos as suas ovelhas, os seus filhos, e Ele será o nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, agradecendo ao Senhor por esse momento tão maravilhoso. Amados, eu senti muita alegria nessa semana. E eu me lembro que eu convidei uma amada irmã para ministrar na minha célula quinta-feira. Eu estava na célula, mas eu dei a oportunidade para ela. E quando eu a convidei, ela disse que o primeiro desejo dela foi de dizer não. Talvez ela esteja me ouvindo agora. Ela teve dizer, o pensamento dela foi dizer: não, eu não consigo, eu não posso. Mas ela disse: não, o que Deus está fazendo na minha vida é algo novo. Então ela me respondeu assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então, vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém, Cris? Para tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar em levar a obra, a palavra de Deus aos corações sedentos, aos corações na escuridão. Você vai refletir a luz de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesta manhã tão maravilhosa, na Tua santa presença, essa leitura de Mateus capítulo 5, enche o nosso coração de esperança. Porque, Senhor, nós não sabemos ser humildes, mas o Senhor nos ensina. É o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem ministra, é o Espírito Santo quem realiza, é o Espírito Santo que nos faz chorar pelos nossos pecados, é o Espírito Santo quem nos ensina a ser misericordiosos, é o Espírito Santo que coloca dentro de nós o desejo, a vontade, a fome em fazer a Tua vontade, meu Pai. É o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo que nos faz ser mansos e aguentar, estar aí, perseverando até a vinda do Senhor. Pai, eu sei que Mateus capítulo 5 se faz real em nós, pela ajuda do Espírito Santo. Pai querido, nós conhecemos nesta manhã esse caminho maravilhoso. Por isso eu digo, e todos os meus irmãos dizem: nós queremos caminhar por este caminho. Nós queremos entrar no reino. Este deve ser o caráter dos que vão herdar, os herdeiros do reino, os que irão herdar o reino dos céus. Nós queremos, Senhor, não nos deixe perder por nada nesta vida, Senhor. Nós queremos possuir o reino de Deus junto com o nosso amado Senhor. Muito obrigada, meu Pai. E tira de nós todo o empecilho. Diga, amado, no seu coração. Diga, minha amada, no seu coração. Tira de mim, Senhor, tudo que me impede de herdar o Teu reino. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Agradeço muito pela oportunidade me dada pelos meus líderes. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados e preciosos, nós hoje fomos impactados por uma palavra tremenda. Muito obrigado, honrada supervisora Mariene. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por trazer um assunto tão sério, de uma maneira tão leve, mas ao mesmo tempo tão assertiva,
Só o Espírito Santo poderia ministrar através da senhora hoje. Nós agradecemos e louvamos a Deus, porque, amados, chegou o tempo de nós decidirmos se nós vamos ser este cidadão celestial. O dia de hoje, o Espírito Santo, Ele te convocou aqui. Você não veio aqui por acaso, não foi você que decidiu vir aqui, foi o próprio Espírito Santo, na sua obra redentora, Ele trouxe você da sua casa para este lugar, e Ele veio aqui para que você decida ser um cidadão celestial. Quando a nossa honrada supervisora Mariene, ela falou: você quer entrar por aquela porta estreita? Você quer estar naquele grande dia, naquela cidade tremenda? O caminho é esse. E agora, o seu coração e você com ele tem que fazer uma escolha. Feche os seus olhos e diga: meu Senhor e meu Deus, hoje eu reconheci qual é o caminho desta porta estreita. Eu lhe agradeço, meu Senhor, por ser tão claro comigo, por me amar tanto, por não me deixar em dúvida de como é entrar nesta porta. Obrigado, Senhor, por amar a minha eternidade, por amar a minha alma, por não me deixar vazio e perdido em meus próprios caminhos. Senhor, eu me arrependo por tudo que eu fiz, que foi contrário a este caminho, por eu ter sido orgulhoso. Eu me arrependo por eu não ter sido manso, pela minha agressividade, pela minha ira. Eu me arrependo pela minha soberba. Eu me arrependo pela minha presunção. Eu peço perdão, Senhor, pois, Senhor, eu não obedeci os seus mandamentos. Eu não tive fome e sede da tua justiça. Eu me arrependo por isso. Eu me arrependo, Senhor, por toda a impureza, por todo o pecado, e por eu não ter sido puro de coração. Eu me arrependo, Senhor Jesus, pois eu não fui aquele que trouxe a paz nas situações. Eu não fui aquele, Senhor, agente que proporcionou a paz. Eu me arrependo em nome de Jesus, Senhor. Eu reconheço, Pai. Eu me arrependo, Senhor, por não ter perdoado meu irmão, por não ter sido misericordioso. E, Pai, me perdoe por eu ter reclamado, murmurado pelas perseguições. Eu estava errado, Senhor, pois elas testificam que eu estou caminhando no seu caminho. Eu me arrependo, Senhor. E hoje, Senhor, eu reconheço o meu Senhor Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador. Eu lhe peço, Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, estabeleça a tua santidade no meu coração, porque hoje eu decidi ser um cidadão dos céus, e eu nasci de novo. Aleluia, uma salva de palmas a Jesus Cristo. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que abençoe a cada um que está aqui nesta manhã, Senhor, presencialmente, ou que nos acompanha, Senhor, pelas mídias digitais. Em nome de Jesus, Senhor, estabeleça, Pai, no coração de todos, Senhor, o caráter de Cristo.
para que naquele grande dia, quando Cristo vier buscar a igreja, nós sabemos que Ele vem buscar Ele mesmo dentro de nós, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que dê a todos uma semana, Senhor, restauradora. Dê uma semana, Senhor, de confirmação, Senhor, da decisão tomada hoje, Pai, da decisão de ser um cidadão celestial. Eu lhe peço, Senhor, que capacite a todos, Senhor, dê para todos, Senhor, o caminho certo, Senhor, a decisão correta, Pai, para que resplandeça a sua luz celestial através da vida deles, Senhor. Abençoe a todos, Senhor, na área da saúde, Pai, para que todos sejam curados, Senhor, para que todos tenham vida, Senhor, e saúde em abundância, Pai. Abençoe a todos e seus familiares, Senhor, na área da provisão, para que todos, Pai, possam honrar os seus compromissos, mas que esta provisão não venha com o engano das riquezas e nem com a preocupação das coisas desta terra. Eu lhe peço, Senhor, que abençoe a todos, Senhor, na área da família, Pai, para que as famílias sejam consertadas, Senhor, sejam, Senhor, remidas, Pai, que as famílias, Senhor, sejam edificadas na rocha que é Jesus Cristo, Senhor, que haja perdão, reconciliação, conserto nas famílias, Pai, e abençoe a todos, Senhor, na área espiritual, para que todos possam avançar em arrependimento e santidade, para que todos possam, Senhor, avançar em espírito e em verdade, rumo ao reino celestial do nosso Senhor Jesus. E eu lhe peço, ó Pai, chegamos até aqui, Senhor, sem forças em nós mesmos, mas chegamos até aqui pelo Teu Espírito, que nos ministra, que nos capacita, que nos ensina, que nos conforta e que nos enche, Senhor. Então eu lhe peço, Pai, continue, Senhor, cumprindo a Tua boa obra em nossas vidas, Pai, que naquele grande dia, Senhor, tenha ciúmes das nossas almas, Pai, nos chame pelo nome, Senhor, e que possamos honrar o sacrifício tremendo do nosso Senhor Jesus, naquele grande dia. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a sua paz, a paz que excede o entendimento. Que o amor e que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, pelo poder do nome perfeito e santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Aleluia.